Graça e paz, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Eu quero que você inscreva neste canal, se você não é inscrito, e ative o sininho das notificações. Eu vou falar para você do jejum de Daniel que eu fiz, no qual eu fui muito abençoado. E num próximo vídeo eu vou deixar para você aqui um relato de como eu fiz um propósito de jejum e oração para mim conseguir comprar a minha casa. Eu já coloquei um vídeo no canal falando do relato de fé. A minha conversão, ela foi toda num processo de fé. Desde quando eu me converti, mediante esta palavra, a minha vida foi mediante a fé, a crescer em crer nesta palavra. Porque esta palavra, ela não falha. Quem colocou aqui as promessas, vela por esta palavra, pelo cumprimento dela, 24 horas por dia, ininterruptos, porque vai se cumprir na vida daqueles que creem. Eu já coloquei um relato de fé e depois eu vou colocar mais relatos de fé. Mas aqui eu quero falar sobre o jejum de Daniel que eu fiz e me deu um resultado muito grande. O jejum de Daniel que eu fiz foram iguais os de Daniel mesmo. Foram 21 dias comendo só legumes, né? Como Daniel fez, sem comer arroz, sem comer feijão, né? Sem comer a proteína. Irmãos, foi muito difícil, porque o nosso corpo, ele é acostumado a ingerir as proteínas necessárias para o sustento da nossa saúde física. Então, todos os alimentos que nós ingerimos, ele tem ali, né, a sua utilidade, a sua funcionalidade, a sua vitamina para manter o nosso corpo físico em plena saúde, né, para manter o nosso corpo físico ali pronto para trabalhar, cheio de energia e de força para o dia a dia. E para fazer esse jejum de Daniel, você tem que ter uma prática de jejum. Você começa aos poucos a sua prática de jejum. Se você não tem uma prática de jejuar, eu te aconselho, comece aos poucos, e todos os seus jejuns procure fazer pautado nesta palavra. Procure exemplos de pessoas que fizeram jejuns, de que forma que elas fizeram esse jejum e como que elas fizeram esse jejum. Porque todos os jejuns que esta palavra relata, todos tiveram resultados, tiveram respostas físicas, materiais, espirituais, porque foram feitos de acordo à palavra de Deus. Nós sempre repetimos aqui, tem um tipo de jejum que o Senhor Jesus reprova, que é o jejum feito para mostrar para homens. E o nosso jejum, ele não pode ser para homens. O nosso jejum não pode ser para barganhar com Deus, ficar sem comer para Deus te dar algo. Não, esse tipo de jejum Deus não aprova, Deus não aceita. Então, o jejum tem que ser feito no Espírito. No período do jejum, no período determinado para o jejum que você determinar, você precisa se distanciar das coisas do mundo e se apegar mais às coisas de Deus, à oração, a escutar louvor, a leitura da palavra de Deus, a ficar em silêncio, a busca do Espírito Santo, para que o seu jejum tenha validade. Então eu fiz esse jejum de Daniel, foram 21 dias comendo só legumes. Irmãos, vou contar uma coisa para vocês, não foi fácil, mas Deus, ele me sustentou porque eu já estava com o espírito fortalecido para encarar um jejum desse porte. Se você não tem estrutura física e espiritual e uma prática de jejum, você não faça esse jejum, porque você pode prejudicar a sua saúde. Mas eu fiz esse jejum de Daniel, eu me lembro que foi extraordinário, foi por uma causa, e Deus me ouviu, Deus me honrou, Deus fez maravilhas e cumpriu com a palavra dele, mediante o propósito que eu propus no meu coração a fazer esse jejum. E ali a gente comia só frutas e legumes mesmo.
né? Chega um determinado tempo que você enjoa, que você não aguenta mais ver, porque você enjoa. O seu corpo pede carne, pede proteína, ele pede. Mas quando você está fortalecido no espírito, você consegue dominar sua carne, dominar o seu eu. E o jejum ele serve para isso. O próprio Senhor Jesus, quando ele passou 40 dias e 40 noites ali no deserto, né, a Bíblia vai dizer que ele teve fome. E o diabo tentou ele na fome, no corpo físico. Mas ele estava tão fortalecido no espírito, tão forte no espírito, que ele resistiu ali àquela tentação diabólica. Em outras palavras, ele disse para Satanás: eu estou com fome, mas eu vou comer só a hora que eu quiser, porque quem manda no meu corpo sou eu. Quem está mandando no meu corpo neste momento é o Espírito. Então faça os seus jejuns no Espírito. Que você seja fortalecido, que você seja tocado por Deus. Então, o jejum de Daniel ele funciona, mas você precisa estar no Espírito, bem fortalecido, bem estruturado. O jejum já tem que ser uma prática diária, um costume. Não um costume de que você acostuma, mas um costume que eu falo de fazer jejuns, porque à medida que você vai crescendo, você vai se fortalecendo e você consegue fazer jejuns mais prolongados. Então está aqui um relato. Sempre que você puder, faça jejum, respeitando o seu corpo físico, respeitando aí se você toma remédio, respeitando a sua integridade, porque o Senhor Jesus também não quer sacrifício de tolo. Ele quer um jejum sincero, um jejum que tem uma intenção, que tem uma durabilidade, que tem uma reverência e que tenha uma espiritualidade. É isso que ele quer, no espírito. E aí você pode ter certeza que você vai receber as maravilhas de Deus, não materiais. As materiais vêm, mas você vai ficar mais próximo de Deus. O céu vai se abrir, a glória será derramada sobre a sua vida através deste jejum. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo. E se você tiver alguma dúvida sobre o jejum, coloque aqui nos comentários que nós vamos revelar para você aí as suas dúvidas. Que Deus te abençoe.